Tudo certinho, vamos começar. Eu não avisei ninguém que ia gravar essa aula, está sendo transmitida ao vivo, mas é mais por questão de método de gravação mesmo. Eu já quero deixar online para não ter muito trabalho de edição. Na verdade, não vai ter edição, né? Então vamos lá, essa aula hoje não deixa de ser uma aula express, já que é uma aula rápida. Esse é o conceito das aulas express que nós estamos aplicando aqui na Capital Jurídico. Então é uma aula express, mas com uma necessidade muito específica. Nós vamos conversar sobre o que é um artigo de opinião, como escrever um artigo de opinião e qual a sua diferença para um artigo científico. A necessidade dessa aula, dessa nossa conversa, surgiu porque neste semestre em específico, 2022.1, têm surgido muitos acadêmicos interessados em publicar na Capital Jurídico, o que é legal. A Capital Jurídico tem essa ideia, a revista da Capital Jurídico tem essa ideia de abrir espaço para os acadêmicos. Mas nós entendemos também que é comum, é extremamente natural, que o acadêmico não sabe exatamente o que é um artigo de opinião, não sabe exatamente como fazer, qual a diferença para um artigo científico. É natural que vocês ainda não tenham escrito nada, né? Nada assim no sentido de direito jurídico, não tenham escrito nada juridicamente falando. Então, assistam aqui e que vocês vão dirimir qualquer dúvida, e todos nós da Capital Jurídico estamos à disposição. Os seus professores que estão indicando a Capital Jurídico como um espaço para publicação, certamente eles estão à disposição de vocês. Se não tivessem, não estariam indicando, né? Então vamos lá, vai ser como diz, um bate-bola, jogo rápido, uma aula rápida para a gente sanar inicialmente essas dúvidas. Aqui vocês veem um artigo científico, é de minha autoria, mas não está publicado ainda. E vocês voltem aqui no canal da Capital Jurídico, nós temos lá uma playlist de uma aula express de ABNT. Ela tem três vídeos que na realidade é tudo de uma aula só, mas a internet não ajudou, então a gente precisou gravar e parar porque a internet caía. Acabou ficando 3 vídeos e a gente decidiu juntar tudo numa playlist só, tá bom? Assistam lá, posso até tentar colocar o card aqui em cima para aparecer para vocês. Este é um artigo científico, tem toda uma metodologia para se fazer um artigo científico, desde a fase de projeto de pesquisa. E é sistemático, você não pode escrever de qualquer forma, tem as regras, como vocês vão ver lá nessa playlist dessa aula express de ABNT, certo? Então vou deixar para vocês entenderem a metodologia científica lá. Lá nós falamos sobre metodologia científica e a prática de como normatizar um texto pela ABNT, pela norma da ABNT. Mas falando exatamente da diferença para um artigo de opinião, vocês veem aqui que nós temos um resumo com suas palavras-chave. Dá para ver o cursor do mouse? Acho que dá. O resumo com suas palavras-chave e o mesmo resumo em outro idioma, geralmente em inglês, mas nada impede que seja francês, espanhol, o que quer que seja. Em inglês é o mais comum de se ver, que é o abstract, com as keywords, que são as palavras-chave em inglês, obviamente, né? Vocês têm a introdução, como vocês veem, ó, ampliar. Isso aqui foi uma observação que eu fiz para mim mesmo, porque eu sei que eu posso ampliar, tem pontos que eu posso ampliar na introdução. Hoje ele está com 10 páginas, mas certamente vai alcançar aí 15, 16, 18. Então você tem a introdução com as regras da BNT de espaçamento entre linhas, de justificado no alinhamento do texto, da primeira linha com espaço de 1,25, tudo está lá naquela playlist. Aqui é o currículo do autor, que hoje tem até que mudar o currículo também. Vocês veem a numeração de páginas que não tem na primeira página, porque é óbvio que não precisa dizer que a primeira página é a primeira página, então ela não precisa de número. Começa-se a mostrar na segunda página, mas considerando a primeira página na contagem, no caso de artigo científico. Aqui já iniciamos o desenvolvimento. Como eu mencionei naquela aula, o desenvolvimento subdividido em tópicos para não ficar maçante, um bloco único de texto de desenvolvimento. Vocês veem citações diretas longas, que eu também vou reformular um pouco disso.
Aqui você tem uma citação direta curta, com a diferença que vocês vão ver para a relação. Lá nessa playlist da Aula Express de ABNT, eu mencionei que existem várias formas de fazer citação e lá nós trabalhamos 3. Aqui você já vê em uma que não está lá. É uma citação direta curta, beleza. Mas as informações do autor e da obra não estão no corpo do texto, eles estão no rodapé. Apoio de Lourenço, Gonçalves, Brasil, que é uma legislação, e aí vai, certo? Vejam que é um texto, digamos assim, amarrado. Ele tem uma formatação que deve ser seguida, tá? Esse é de minha autoria e eu vou partir para um que não é de minha autoria, que eu vou mostrar um outro. Se não seguir, o que é que acontece? Se não seguir a norma da BNT, você está escrevendo um artigo científico para submeter para alguma publicação periódica, então eles não vão aceitar. Está fora da norma, ok? Até chegar nas considerações finais, também a ampliar nas referências bibliográficas, que nas referências não leva a numeração, certo? Este não foi publicado, mas este aqui sim, que é de autoria do Danilo, que é da Capital Jurídico, Danilo Scramin, e em coautoria com Elias Marques de Medeiros Neto. Esse foi publicado, deixa eu ver o nome da revista, Revista Brasileira de Direito Processual. Foi publicado lá. O que é que acontece? Eles dois escreveram na norma da ABNT, mas a revista é livre para reformatar o artigo, para que se enquadre no projeto gráfico da revista. Cada revista tem o seu projeto gráfico. Então ela pega os artigos que ela recebe e formata de acordo com o projeto dela, para ficar padronizado para ela, no padrão dela. Então aqui você vê que tem os currículos, o resumo com a palavra-chave, um sumário e a introdução. Olha essa numeração aqui, não vai na formatação da BNT. Aqui você já identifica uma formatação da BNT que é com alinhamento justificado, com espaço de 1,25 na primeira linha. Pode estar parecendo um pouco diferente em relação ao anterior que eu mostrei por causa do nível de zoom, tá? Esse aqui está com mais ou menos zoom do que o outro, não sei exatamente. De aproximação que eu dei para vocês verem. A revista pode reformatar? Pode e com certeza vai. Ela não vai só pegar, copiar e colar e publicar de qualquer jeito. Ela vai botar no padrão dela. Mas ainda assim você vê, ele também trabalhou com as informações de autor e obra no rodapé. Eles dois trabalharam assim. Esse artigo me foi enviado pelo Danilo. Informação de autor do artigo em todas as páginas, que isso não vai na BNT. Tá ok? Em página sim, página não. Pelo visto, nas páginas pares, e isso faz parte do projeto gráfico da revista. Olha só, página 14, informação dos autores do artigo. Página 15, o título do artigo. Página 16, informação dos autores do artigo. Página 17, informação com o nome do título do artigo. Então, as páginas ímpares, essa revista adotou como no seu projeto gráfico, as páginas ímpares levando o título do artigo e as pares, os autores do artigo. Ela reformata, mas mantém muito da essência da BNT, certo? Então vocês vão escrever o artigo científico, vamos lá para as referências e considerações finais. Vocês vão escrever um artigo científico, quando escreverem, conclusão ou considerações finais, né? O abstract veio lá para baixo, que também faz parte do projeto gráfico, e as referências. E vão enviar o seu artigo para a revista, e a revista vai reformatar e publicar. Natural, faz parte do processo, ok? Então você pega um artigo científico que você escreve assim, você vê que aqui tem mais um, me parece. E a revista reformata para o jeito que ela tem que reformatar, ok? O que é então um artigo científico? É o artigo de divulgação da sua pesquisa, seguindo a metodologia da ciência, seguindo as normas da ABNT, que não é somente uma normatização, são várias. Agora, por que eu estou falando de artigo científico se eu me propus a falar sobre artigo de opinião? Para você saber a diferença. Artigo de opinião, esse é de minha autoria, publicado na 4ª edição da Capital Jurídico.
Eu simplesmente peguei o Word e fechei como PDF para vocês verem como eu escrevi. Ele é justificado, mas não precisa ser. Você pode justificar da forma que você quiser, a não ser que você vai escrever um artigo de opinião para publicar em uma revista de opinião, como a Capital, e essa revista tenha uma normatização. Tem que seguir as regras de normatização mínimas dela. A Capital Jurídico tem, mas não é tão rígido quanto uma revista científica. Não lembro a nossa norma de cabeça, ela é de 2021, começo de fevereiro, eu acho, 2021. Mas é basicamente Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 justificado. É só isso. Então é o que eu fiz aqui. Título, não coloquei, inclusive não tenho certeza se isso faz parte das normas de publicação da Capital Jurídico, mas o ideal para o nosso processo de diagramação da revista é que não tenha um espaçamento do recuo na primeira linha, ok? Você vê que a primeira linha ela também é justificada, não tem o distanciamento, como tem nesse aqui, ó, que é científico. E é simples, apenas fiz Times, tamanho 12, justifiquei e dei 1,5 de espaçamento, acabou. E eu só fiz isso porque a revista onde eu iria publicar, que é a Capital Jurídico, tem essa norma. Mas se você vai publicar no seu site, no seu blog, que você pode criar, não precisa. Você pode simplesmente abrir o Word do jeito que ele vem com a formatação padrão e começar a escrever. Artigo de opinião não é preso e amarrado como um artigo científico. Você não precisa de um projeto de pesquisa para escrever sobre artigo de opinião. Muito embora seja indicado você ao menos sentar antes de escrever e fazer a estruturação lógica, né? A sequência do que você vai escrever, o desenvolvimento lógico do seu raciocínio. Você não precisa seguir as normas da ABNT de citação. Inclusive, nós sugerimos na Capital Jurídico que não faça citações. Não é proibido. Se fizer, não vai ter problema nenhum, tá tudo certo. Porque é um artigo da sua opinião, é a sua visão sobre um fato jurídico. Então você não precisa necessariamente fazer citação. E isso é positivo para um artigo de opinião, porque te dá liberdade. Você não fica preso naquela ideia da metodologia científica de que se eu estou falando uma coisa, eu tenho que trazer um outro autor para corroborar o que eu estou dizendo, através da citação. Você pode simplesmente sentar e narrar um fato jurídico trazendo sua opinião. Ótimo, isso é um artigo de opinião, é essa a essência. Inclusive um artigo de opinião repleto de citação, a meu ver, isso é uma leitura pessoal minha, perde muito da essência de um artigo de opinião. Você está colocando muito da opinião dos outros autores, não a sua. E quem lê um artigo numa revista de opinião quer saber a opinião do autor, certo? Então não tem todo aquele processo de projeto de pesquisa, de metodologia, resumo, vamos voltar para o começo. Não tem resumo, não tem palavra-chave. Nós pedimos na Capital Jurídico palavra-chave, mas é mais por questão de facilitar a pesquisa do Google, para o Google encontrar o seu artigo na internet em algum lugar. Em que lugar é esse? É o site da Capital Jurídico. Vamos ver. Considerações finais, né? E referências bibliográficas. Referência. Não inserir considerações finais, porque a intenção... Porque como sou eu que escrevo e eu cuido da Capital Jurídico, eu sei que fica interessante não fazer subdivisão no artigo de opinião. Como eu falei que no artigo de científico você precisa fazer subdivisão, aqui eu sei que o melhor é não. Também não é proibido, você pode fazer. Nós não temos regra quanto a isso. Mas eu, como autor, escrevendo para a revista, que eu faço a gestão dela, que eu sou o editor-chefe, eu sei que o melhor é não fazer subdivisão, então não fiz. Mas nós temos artigos de outros autores que fizeram subdivisão. Então, não tendo subdivisão, inclusive não dividir entre introdução e conclusão. Mas na minha estrutura lógica do texto, eles estão lá. A primeira página, o que é que eu te sugiro agora, você que vai iniciar a sua escrita no artigo de opinião? Que utilize a primeira página, pelo menos ela, para contextualizar o problema. Para contextualizar aquilo que você vai falar. Eu quero falar sobre o assunto X. A primeira página você vai trazer toda a explicação de por que aquele assunto chama a atenção. Qual é o problema que você encontrou naquele assunto.
E aí do restante você vai vir escrevendo sua opinião sobre esse problema. Você não pode começar a escrever, não deve começar a escrever, já falando sobre a sua opinião sobre o problema. Você tem que dizer qual é o problema antes, ok? Da mesma maneira, ao final você faz a sua conclusão. Como visto, o plano é um instrumento moderno que faz parte, então como visto, isso é um indicativo de conclusão, certo? E não tem referências porque eu não fiz citação. Se eu fizesse, teria que ter. O artigo de opinião não é proibido fazer citação, mas se você fizer, tem que ter, tá bom? Você tem que fazer a referência, dizer assim, essa citação eu encontrei na obra tal, de fulano de tal, aquela coisa da metodologia científica que você vai encontrar lá na playlist da aula express de ABNT. Estamos aqui com 15 minutos e para encerrar, que essa realmente é uma aula bem rápida, basicamente estamos falando o quê? O que é um artigo de opinião? Eu poderia falar em 5 minutos, mas para tornar a coisa mais completa, eu comecei falando do artigo científico. Um artigo científico escrito na formatação do Word, um artigo científico publicado, para ver a diferença. Aí eu trouxe para você um artigo de opinião escrito na formatação do Word e vamos ver esse mesmo artigo de opinião publicado na Capital Jurídico. Ele foi publicado na edição 4, que é essa, na página 31. Eu poderia pular para a página 31, mas vou só passeando para vocês conhecerem como é a estrutura da revista. A gente tem a equipe técnica da revista, os autores desta edição, como de praxe, uma carta ao leitor, que é uma carta escrita pelo editor-chefe, o índice do que a gente vai encontrar, dos artigos publicados, índices interativos. Eu poderia vir aqui na página 31, porque sua empresa precisa ter um plano de prevenção ao Covid-19, que é aquele artigo. Se eu clicar, vai para lá. Mas vamos passear para vocês verem. E aí você vê, enquanto nesse artigo científico publicado, nós temos um texto em uma coluna só, que esse é o projeto gráfico dessa revista, o projeto gráfico da Capital Jurídico, por se dar ao luxo de ser mais livre, ele é trabalhado em 2 colunas, fica mais esteticamente apresentável. Questão de charme somente, tá? Quando escreve, você vê que o texto escrito, ele não tem o recuo na primeira linha, mas na hora de formatar para dentro da revista, ele ganha o recuo na primeira linha, também por questão de projeto gráfico de estética. Você tem o título do artigo, o xadrez processual, o nome do autor, reduzido, André Marques, e aqui, processo, estratégia, ação. Eu falei que nós não exigimos, quer dizer, a Capital Jurídico coloca no edital sim as palavras-chave, mas não é exigência geral, todo artigo de opinião tem que ter. Mas nós colocamos por causa disso também, para vir aqui, certo? Aqui é o nome reduzido do autor, um nome e um sobrenome. E na segunda página do artigo vem a foto dele, um currículo e o nome completo. Questão novamente de projeto gráfico da revista. O que nós colocamos? Vocês vejam que nessa revista eles colocam nas páginas pares os nomes dos autores e nas ímpares o título do artigo. Aqui. Na Capital Jurídico é diferente. Toda página daquele artigo tem aqui o título, a revista Capital Jurídico, ano 1, número 4, para saber, para você se referenciar em que edição você está. E ao final de toda a página, o título, o xadrez processual. Vamos pular agora para a página 31, que é daquele artigo. Este mesmo artigo, deixa eu voltar para o começo dele. Esse mesmo artigo é esse aqui. Suas palavras-chave, o nome com só um sobrenome do autor, o título do artigo. O artigo dividido em 2 colunas, começa aqui, lê, vem para cá, lê, com espaçamento na primeira linha, com espaço um pouco maior entre os parágrafos, tudo questão de estética prevista no projeto gráfico. Foto, nome completo do autor com o seu currículo, e a partir dessa vai direto. Quando o artigo é longo, relativamente longo, e quando eu digo longo assim, a partir de 4 páginas, a gente passa, 3 páginas na verdade, a gente passa a colocar uma citação dentro do artigo.
É um trecho do próprio autor que a gente extrai e coloca aqui para dar um destaque. Qual é o tamanho indicado de um artigo científico? Geralmente você vai ver entre 15, 19, 20 páginas, uma média assim, 17. Um artigo de opinião eu sugiro que não passe de 6. E que não tenha menos do que 4. 4 a 6. Laudas, como falavam os mais antigos. 4 a 6 laudas. A Capital Jurídico comporta artigo de menos de 3 e comporta artigo de até 7. Mas não é o indicado. Porque assim, já recebemos artigos escritos de 1,5 página. Vocês lembram que eu falei que para contextualizar a sua problemática, a sua área, você tem que utilizar a primeira página? Você utiliza a primeira página toda para contextualizar o seu leitor, do que você está falando. Se a primeira página é o espaço suficiente necessário para fazer isso, como é que você vai escrever um artigo inteiro de opinião em 1,5 página? Fica uma coisa fraca, pequena, entendeu? Então faça ali entre 4 e 6. Se acabar ficando em 3, tudo bem. Se acabar indo a 7, tudo bem também. Mas é bom você ter uma meta. E pronto, aqui acaba e já começa outro artigo do Robson Amaro sobre o direito de vizinhança. Então é isso, gente. O artigo científico se diferencia do artigo de opinião, né, nesses quesitos. Esse é o artigo ó, que ele já fez citação de lei, inclusive, os autores, se eu não me engano, que esse é de 2 autores. Aqui mais citação de lei. Mais citação de lei. De lei não, que é citação de outro autor. Citação de lei. Então eles fizeram citação. Não é proibido. Também não é indicado. Vai depender de como você trabalha. Se você souber equilibrar, tudo bem, você pode fazer. Muitas vezes, por ser um artigo de opinião, você quer dizer que, olha, eu não sou o único que estou pensando isso aqui. Ótimo também, ok? Então, conhecemos hoje o que é o artigo de opinião. Escrevam nesse sentido de utilizar a primeira página para contextualizar o seu problema. Desenvolva em mais algumas 3, 4 páginas e na última página você faz suas considerações finais. Não precisa estar subdividido. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode estar tudo num bloco só. No artigo de opinião, tá? Não tem problema. Desde que esses elementos estejam no seu texto. Só não precisa estar dividido. Tudo bem? Não precisa ter resumo, não precisa necessariamente ter palavra-chave. Nós pedimos, mas não é obrigatório, uma obrigação universal de palavra-chave. Formatação é completamente livre, a não ser que a revista, como a nossa, tenha um mínimo de formatação. Deixa eu abrir aqui o site da Capital Jurídico. Para o cachorro aqui fazendo barulho. Para vocês verem aqui, ó. Vocês vão acessar revistacapitaljurídico.com.br e vão vir normas para publicação. Acho que a internet está ruim. Normas para publicação. Você vai acessar aqui, vai encontrar diretrizes para publicação. E é um PDF que vocês vão receber de 4 páginas, eu acho. Nem lembro mais quantas páginas ele tem. Esse é o edital permanente que nós temos de chamamento de artigos. Prevemos algumas coisas como quando o artigo deve ser enviado, 4 páginas, a periodicidade da revista, a linha editorial da revista, os valores da Capital Jurídico, como fazer para submeter o artigo, né? Os elementos formais obrigatórios, que é o nome do autor, título, 3 ou 5 palavras-chave. E aí vocês vão ler, vão encontrar lá e vão ler. Como formatar entre 3 e 6 páginas. Justificado. Times New Roman, tamanho 12, sem recuos, inclusive na primeira linha. Sem espaçamento antes ou depois do parágrafo. Espaçamentos entre linhas de 1,5. E a margem que a gente segue da ABNT superior e esquerda. Superior e esquerda de 3 cm e direita inferior de 2. Deixa eu ver o que mais. Palavras em línguas estrangeiras e destaques devem ser escritos em itálico, não escrever negrito ou sublinhado. E muita gente não segue. Aí a gente precisa passar pelo processo de adequação do processo do artigo.
O artigo foi aprovado? Beleza, mas vamos adequar aqui para as normas. Como se dá o nosso processo de avaliação para seleção de artigo? Revisão, diagramação, impressão e publicação. Ainda não fizemos nenhuma edição impressa, não é nosso objetivo. Em algum momento vai ter, mas ainda não é nosso objetivo, ok? Então é isso, meus amigos. Vocês já estão capacitados agora para escrever o artigo de opinião. Deixa eu voltar só para minha cara aqui, somente eu. Vocês já estão capacitados para escrever o artigo de opinião. Tenham coragem, escrevam. Não tenham medo de botar a sua opinião no mercado, digamos assim. Isso é natural. Todos nós estamos sujeitos a críticas. Quem der uma crítica somente destrutiva, ignore essa pessoa. Mas você vai receber muita crítica construtiva. E isso é o alicerce para o seu crescimento. Como é que você vai receber uma crítica construtiva se você não submete a sua visão, sua opinião para outras pessoas, né? Enquanto você guardar somente para você, você nunca vai crescer. Isso faz parte do crescimento. É isso. Sigam a revista Capital Jurídico no Instagram, é Capital Jurídico, e mantenham contato com a gente sempre que quiserem. Valeu!